Então vamos lá, pessoal, muito prazer a todos aí que estão acompanhando. Meu nome é Flávio eu vou falar brasileiro mesmo. Meu nome é Flávio Grisibovski, eu sou de Curitiba, eu sou médico, sou ortopedista e já conheço a hipnose, pratico a hipnose há mais ou menos uns 5 anos. E foi meio que digamos assim, que uma carreira meio meteórica, assim. Por quê? Porque no momento que eu conheci e descobri o processo de hipnose, eu não acreditei. A Marcela, que é minha mulher, acredito que muita gente conhece ela também, a Marcela já estuda e conhece a hipnose há muito tempo. Ela conhece a hipnose há quase 14 anos, né? E ela me falou, quando a gente se conheceu, eu falei, não, tá louco? Eu não acredito nesse troço, isso aí não funciona. E me formei como médico, comecei a trabalhar tudo mais, até que num determinado momento eu cheguei num consenso, eu falei, não, vamos ver qual é, né? Vamos ver se realmente isso aí funciona. E funcionou. Eu fiquei maravilhado com aquilo, porque eu fui hipnotizado e eu não acreditava que aquilo podia estar acontecendo. Eu fiquei perplexo. Eu falei, meu Deus, como isso é possível, né? A partir do momento que eu conheci a hipnose, eu e a Marcela, a gente entrou num flow de treinamento, de aplicação, tudo mais. Começou a trabalhar como terapeuta também, né? Porém, eu comecei a notar que seria interessante utilizar isso na medicina. E quando eu falo sobre hipnose dentro da área médica, principalmente dentro da área hospitalar, a gente está falando de um ambiente brutalmente preconceituoso. Então, no momento que eu pus o pé dentro do hospital e falei, eu faço hipnose, meus colegas, não, para, cara, daqui a pouco você vai querer abrir uma igreja, daqui a pouco você vai colocar quântico no sobrenome, daqui a pouco você vai... sai disso. Eu não tive muito apoio. E, num determinado momento, eu comecei a utilizar a hipnose com os pacientes e os pacientes começaram a relatar benefícios. Eu falei, caramba, não é que funciona mesmo? Você utilizava já para controle de dor, anestesia e analgesia. Sim. É que, na verdade, essa área, principalmente da área de dor, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção dentro do contexto da hipnose. Porque, assim... Tudo a ver com você, né? Eu sou ortopedista, você deve ter o tempo todo traumas e traumas lá, né? E deve ter sido uma excelente ferramenta para você. Sim, tem pra caramba. E aliado a isso, tem o fato de o meu dia a dia estar relacionado a queixas de dor. Porque assim, num pronto-socorro normal, um pronto-socorro ortopédico normal, em torno de 70-75% das queixas são relacionadas à dor. E se a gente para analisar um ambulatório de coluna, principalmente, 95% dos casos são dor. Então, é o lugar perfeito para você utilizar a hipnose. Então, a hipnose, na minha visão, na minha percepção, foi mais que necessário dentro desse ambiente. E foi o que mais me chamou a atenção. Foi o ambiente que eu mais me interessei em aplicar a hipnose, né? E venho aplicando a hipnose nessa área. Já estudei todas as áreas dentro do contexto da clínica, porém hoje eu estou focado única e exclusivamente na questão de abordagem de dor mesmo. E o seu foco é dor crônica ou você também tem foco... Como você trabalha em ambulatório, né? Uhum. Tem que utilizar as ferramentas da dor aguda, né? Trauma, enfim. Mas o seu foco hoje, Flávio, é dor crônica ou aguda? Tá, vou quebrar uma crença de que a grande maioria das pessoas aqui tem, né, que eu acredito que trabalha com terapia. Até mesmo eu identifico isso conversando com colegas, assim, em cursos, treinamentos e tudo mais. Essa divisão de dor aguda e dor crônica, ela é muito importante na questão da aplicação da hipnose por um motivo muito especial. Geralmente as dores crônicas, elas estão relacionadas a um componente psicossomático, tá? Tem estudos que demonstram que em torno de 60% dos casos tem um componente psicossomático importante nas dores crônicas. E quando a gente fala em aspecto psicossomático, a gente está falando de possibilidade de terapia, né? A terapia psicossomática propriamente dita, né? Nesses outros pacientes, a gente tem a correlação da dor fisiológica propriamente dita associada a fatores psicológicos. Porém, a intensidade do processo fisiológico da dor, nessa quantidade menor de pacientes, ela é mais importante do que o fator psico, né? Porém, a hipnose atua nas duas áreas. Isso é importante salientar. Então, por isso que a hipnose ela tem uma eficiência muito grande dentro do contexto de dor crônica, tá? Então, dor crônica, vamos deixar de lado, vamos trazer dor aguda. Dor aguda, a gente não coloca componentes psicossomáticos relacionados à dor aguda. Claro, se a pessoa tem uma dor aguda, ela vai estar ansiosa, ela vai estar nervosa, ela vai ter raiva, ela vai estar estressada, ela vai ter todos esses componentes. A hipnose ela pode atuar muito dentro desse contexto.
Porém, eu já vou dar uma sacada, e isso eu aprendi muito lá fora e também vejo no meu dia a dia. Cara, se você quebra alguma coisa, se você tá com uma dor aguda, intensa, súbita, e chega uma pessoa falando, olha, agora fecha os olhos, respire fundo e relaxe. Não vai funcionar. Cara, não funciona. Isso é uma crença que eu vejo muitas pessoas falando, porque assim, chama a atenção. Pô, paciente tem uma fratura, você vai lá, tira a dor da pessoa, tudo. É possível? É. Flávio, você já fez isso? Várias vezes. Só que, na grande maioria das vezes, em situações emergenciais dentro de um ambiente hospitalar, eu não utilizo isso. Por quê? Porque existem técnicas de maior velocidade, né? E outra, você vai fazer um arm pull, por exemplo, uma técnica, uma indução instantânea dentro do ambiente hospitalar. Cara, isso não é bem visto. Aí entra, Flávio, eu não vou dizer que é uma falácia, mas aquelas pessoas que estão entrando agora na hipnose, na hipnoterapia, elas tendem a ver o transe como algo muito... né? E se a gente que estuda há um pouco mais de tempo, que tem um pouco mais de vivência, a gente sabe que o transe ele acontece o tempo todo, né? E principalmente no estado de trauma. A pessoa acabou de sofrer um trauma, ela está ali, ela tá em transe. A gente precisa ali da figura da autoridade. O médico, o enfermeiro, ele é autoridade no ambiente dele. Então a gente já tem os dois componentes que precisam para a hipnose, que é o transe e a autoridade, a sugestionabilidade da autoridade. Quando o aluno, quando a pessoa percebe, o hipnotista, e percebe que nós temos esses dois elementos, fica muito fácil. Você não precisa relaxar ninguém. Você já tem um transe, né? Aí você vai usar os artifícios e os argumentos que você tiver naquela hora para criar uma sugestão para ele, né? Criar o efeito placebo e ajudar na dor. É mais ou menos assim que... essa tua pontuação que foi excelente, porque realmente a pessoa ela já está no estado de hipnose. O único problema dentro desse contexto é a pessoa seguir as tuas instruções dentro de um componente interno, tá? Porque tudo tá tirando a atenção dela. É um bip diferente no hospital, tira a atenção dela. É um som diferente, é alguma coisa que o enfermeiro tá falando. Então isso tira o foco e a atenção dela. Então, assim, eu eventualmente acabo usando a hipnose, só que eu não deixo de lado o contexto da abordagem médica, até mesmo porque dentro da medicina a gente precisa seguir alguns protocolos, né, que são exigidos, né, dentro do ambiente médico. Então eu não posso simplesmente, vamos deixar de lado a medicina, vamos agora só fazer hipnose. Eu não posso fazer isso também, né, por uma questão ética. Mas o contexto de dor aguda, para mim, está mais relacionado a situações de emergências, ele está mais relacionado ao componente conversacional do que necessariamente uma abordagem clássica, né? O que você fala para aquela pessoa naquele momento? Porque aquela pessoa está desesperada, ela está com dor, ela está sofrendo e ela precisa se agarrar em alguma coisa. Então, se você chega lá e trata a pessoa de uma maneira desconfortável, não valorizando muito o que ela está sofrendo ali, não dando a atenção necessária, isso é um problema muito grave, né? Então o que você conversa com a pessoa é mais poderoso ali. Já tem aí uma dificuldade de se criar um rapport, né? De criar uma conexão, empatia com o sujeito. Sim. E isso não é uma verdade absoluta, mas é uma situação corriqueira no ambiente hospitalar, porque o médico está acostumado com aquela rotina o tempo todo, entra e sai fratura, entra e sai dor, entra e sai. Então ele tá acostumado com aquele tipo de público, mas para aquele sujeito aquilo é totalmente diferente. Então, assim, para o médico, talvez aquilo seja mais comum, né? Agora, a forma como ele vai agir com o cliente, se ele entender que cada paciente é único, né? E aquela dor daquele sujeito é a coisa mais importante para ele naquele momento. Né? Quando o médico tem essa sacada que você teve, com toda certeza facilita o processo de rapport, facilita esse processo de conexão e facilita inclusive a sugestionabilidade com relação à hipnose nesse momento. Sim, aí para mim o que aborda de maneira mais intensa é o conceito da empatia. É você entender que aquela pessoa está sofrendo algo ali, né? Então você abordar de uma maneira um pouco mais incisiva a questão da dor, por estar num ambiente controlado, eu vejo mais benefícios você utilizar, por exemplo, um medicamento, alguma outra intervenção, do que necessariamente uma hipnose clássica. Porém, você está conversando com a pessoa. E a partir do momento que você tem conversa, tem hipnose.
né? Então, o contexto da questão aguda, para mim, ele é uma coisa muito pontual, não é o corriqueiro, tá? E dificilmente a gente acaba trocando a abordagem tradicional, os protocolos de emergência, os protocolos de trauma, para a gente utilizar um aspecto de hipnose clássica, tá? Eu acho muito improvável que isso seja utilizado de uma maneira mais intensa, mais aguda, nesses próximos poucos anos. Não sei como é que vai ser daqui, quem sabe, uns 10, 20 anos aí, né? A nossa evolução, o que isso vai dizer. Bem rápida e bem eficaz, né? Pois é, mas isso está sendo estudado, porém a velocidade que a gente estuda a mente humana dentro do contexto de hipnose, ela é menor do que a velocidade que a gente estuda medicamentos e abordagem de salvamento, né? Você salvar a vida de um paciente. Então, na dor aguda, eu acabo deixando um pouquinho de lado o contexto da hipnose dentro dessa questão mais relacionada à abordagem clássica, né? Porém, na dor crônica, o papo muda. Mas muda completamente. Completamente. E é aí que a gente quer chegar, porque a ideia dessa live é justamente falar sobre essa abordagem sua usando a hipnose dentro da dor crônica, né? Você que é uma autoridade com relação à dor, né? Você já trabalha com dor há muito tempo. E tem até um projeto legal seu e da Marcela, né? Hipnopen. Isso, o Hipnopen é um treinamento de hipnose em que eu ensino como a gente utiliza hipnose voltada à questão da dor crônica, tá? Muito legal. Tem pessoas que querem aprender a mágica da dor aguda, tá? Não é o objetivo do treinamento. É o que chama atenção, né? É o que chama atenção. Não, o objetivo do tratamento é você tratar uma fibromialgia, às vezes não dá tanto holoforte como tirar uma dor de cabeça com a técnica de meio segundo, 1 segundo. Né? Pois cara, só que o que eu vejo muito é assim, as pessoas elas veem muito o contexto da abordagem da dor aguda, porém o que mais se precisa de ajuda hoje, no contexto Brasil principalmente, é na questão da dor crônica, né? Com certeza. Porque uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos quando a gente faz encontros ao vivo e tudo mais, é o seguinte, a partir do momento que um paciente relata que ele sofre de um determinado tipo de dor, de um determinado tipo de desconforto há 5, 10, 15 anos e que nada resolve, porém a pessoa nunca fez uma terapia, uma abordagem um pouco mais específica, a gente para e pensa, fala, poxa, essa pessoa pode se beneficiar muito da hipnose. Só que para mim, o paciente da abordagem clínica de um ambiente de terapia é diferente, em alguns pontos, do paciente que tem dor e procura terapia com hipnose. Mas antes de falar da dor crônica, Fábio, só vamos pontuar uma coisinha aqui. O que é considerado no meio médico, o que é considerado dor crônica para vocês? Tem um tempo, tem uma duração, como que é? Como que vocês consideram dor crônica? Tá. O contexto de dor crônica é uma dor com duração de mais de 3 semanas que não tem uma causa definida. Esse é um dos contextos que é utilizado. Tá? Existem outras definições que falam que a dor crônica é uma dor com mais de 3 meses de duração, sem um conceito, uma dor, digamos, uma causa caracterizada, né? Porque existe uma divisão entre dor aguda, dor subaguda e dor crônica. E tem a questão da dor aguda e da dor crônica, tá? Para você ver, é uma dificuldade tão grande, às vezes, se definir o contexto de dor, que até mesmo nisso, os médicos, eles têm dificuldade de identificar realmente o que é uma dor aguda e uma dor crônica, tá? Para mim, dor aguda é uma dor súbita que tem uma causa bem específica, aparente, que pode cursar com até mesmo um iminente risco de vida. Uma dor de cabeça aguda pode ser um derrame, pode ser um AVC. Uma dor súbita no peito pode eventualmente se tratar do infarto, né? Então tem inúmeros padrões de dor que a gente identifica que elas são dores rápidas e que podem cursar com risco de vida. Já a dor crônica, para mim, é uma dor incapacitante, porém não paralisante, tá? A pessoa que tem dor crônica, ela tem o desconforto, porém ela tem muita dificuldade em conseguir viver a vida dela. Porém, ela consegue meio que viver. E aquilo afeta demais o humor dela, a vida dela como um todo. Então, ela acaba tendo alguns detalhes do dia a dia dela, do contexto do dia dela, que atrapalha demais a vida dela. Para mim, esse é o padrão clássico. Geralmente, quem tem dor crônica são mulheres
entre 45 e 60 anos, né? E que tem, com o perdão da palavra, uma merda de uma vida. Esse é o padrão, geralmente, da dor crônica. Por quê? Porque a gente identifica componentes psicossomáticos associados. Quando uma paciente chega para mim no consultório e fala, doutor, eu tenho uma dor que não melhora com nada. A primeira pergunta que eu faço não é sobre a dor. Eu pergunto para ela, me conta da tua vida. Eu quero saber quem é você e a vida que você está levando. E a pessoa... Chega com foco no dedo, esquece toda a paisagem. Esquece o resto. Foca só na questão de quem você é, o que você faz, como está teu ambiente, como está tua vida. Sabe? Eu peço para que a pessoa realmente me explique esses detalhes da vida dela, para depois falar sobre a dor. Porque geralmente a gente já identifica aí os problemas. Tá? Só que aí que entra um detalhe que eu acho de extrema importância no contexto do tratamento desses pacientes. Você vai fazer a terapia com um paciente que tem dor. Então, a hora que ele está lá, ele chega para fazer, por exemplo, uma indução, vamos colocar uma indução simples, uma indução de Dave Elman. Quando ele fecha os olhos, começa a respirar fundo e tudo mais, ele está sentindo dor, ele está desconfortável. Entendeu? Então, como é que a gente trabalha essa questão do foco? Isso eu acho interessante. Então, eu tenho uma sacada para dar para quem que é terapeuta e que já atendeu ou atende pacientes com dor crônica. Quando a pessoa que tem dor chega até você e você vai fazer uma terapia com ela, antes de você fazer qualquer exercício de hipnose com ela, você vai fazer a seguinte pergunta para ela: como você acha que esse problema pode ser resolvido? Você pede para a pessoa, você questiona ela como ela acha que o problema vai ser resolvido. E ela fala, não sei. Fala, olha, esse exercício é muito importante. Eu quero que você mentalize, imagine, sabe, alucine uma possibilidade desse problema ser resolvido aqui dentro do processo de terapia. Como você acha que esse problema vai ser resolvido? Essa criação da expectativa ela é fundamental no processo terapêutico. A gente percebe que inclusive quando a gente vai estudar por que as terapias funcionam, a gente vê na essência do porquê as terapias funcionam a criação de expectativa. Mas às vezes o sujeito esquece, principalmente quando o assunto não tem a ver com, ou ele acha que não tem a ver com ansiedade, que não tem a ver. O sujeito esquece, o terapeuta esquece de criar a expectativa. E ela é importante, inclusive com a dor. Muito bacana você ter tocado nesse ponto, porque muitas vezes as pessoas, nos treinamentos eu gosto de trazer esse porquê as terapias funcionam, trazer os estudos de Van Pol sobre o porquê as terapias funcionam e permitir que o meu aluno ele perceba que há elementos que não podem faltar na terapia. A expectativa ela tem que estar no processo, não dá para esquecer ou deixar passar. Com certeza. Tocar nesse ponto. E outra, um detalhe que eu vejo é o seguinte, para mim o mais importante da terapia não é a técnica que vai ser utilizada. Com certeza. Não é a técnica. Tá? A técnica você pode utilizar qualquer uma. Tá? A questão é a empatia, né, que daí seria o rapport que você gera com a pessoa. Isso para mim é um dos principais pontos, né, se não o principal. Né? E o segundo ponto que eu acho de extrema importância mesmo, tá, é você trabalhar com a expectativa da pessoa. A pessoa que entra dentro de um consultório de terapia sem expectativa, o resultado é ruim. Ela tem que ter uma expectativa de melhora. Se ela não tiver essa expectativa, a gente não pode fazer muito por ela. Entendeu? Na minha visão é isso que acontece. E na clínica, por exemplo, as pessoas perguntam, Flávio, mas o paciente chega lá, você já começa a bater um papo com o cara e já faz hipnose com ele? Eu falo, não. O paciente ele precisa me convencer a fazer hipnose com ele. Eu falo isso. Me fala dessa estratégia. Ele precisa te convencer. Ele precisa me convencer. Porque assim, doutor, o cara procura o médico. Aí descobre que o médico dele é hipnoterapeuta também, que faz hipnose. E aí ele se vê na posição de convencer o médico dele a aplicar a hipnose dele. Sim, o paciente tem que me convencer, cara. Assim, antes, quando comecei assim a trabalhar com hipnose nos pacientes de dor crônica, eu era muito bonzinho. Eu era muito assim, vamos fazer hipnose, você vai se sentir super bem, você vai se sentir... Não, vamos lá, vamos fazer, você vai gostar, tudo mais. E assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar e não tenho nenhum desconforto em falar sobre isso. A minha taxa de falha, de insucesso, era enorme. A pessoa chegava lá e eu falei, olha, ao invés de fazer o tratamento convencional, vamos fazer hipnose? Vamos. Não resolvia.
E a pessoa não melhorava. E a pessoa ia embora, olha, essa hipnose não funcionou, vamos fazer tratamento com remédio, com cirurgia, tudo mais. Então eu vi que eu explorei uma maneira que não era a melhor maneira de tratar o paciente no contexto de terapia. Porque eu acabava deixando de lado o conceito de expectativa, mesmo tendo autoridade. Né? Só que para mim o principal ponto é o seguinte: a pessoa ela tem que estar num ponto de tanta vontade e tanta necessidade, e aquela dor que ela tem, ela é tão intensa ao ponto dela ficar tão desesperada com aquilo, que ela tem que querer aquilo como se ela quisesse respirar. Exato. E quando a pessoa chega nesse ponto, eu penso que esse é o ponto onde o terapeuta ele trabalha de verdade. Fazer com que permitir que o seu cliente deseje tanto sair da dor, sair do problema, sair da dor, seja emocional, seja física. Ele tem que desejar tanto que ele tem que ser capaz de aceitar tudo e qualquer coisa para sair daquela dor. Então isso é fundamental. É fundamental que o sujeito decida. Agora chega, não basta. E eu penso que 2, 3 horas de anamnese não é perda de tempo se o seu processo tem como foco criar expectativa e permitir que seu cliente entenda que ele precisa sair da dor e que ele queira de fato. Sim. Então, eu concordo muito com você. Só que na parte de dor, e claro, isso é muito importante, né? Só que na parte de dor existe um viés. Por exemplo, qual que é o resultado de dor? É o desconforto que a pessoa percebe. É uma percepção da dor. Então, geralmente, quando a gente trabalha com dor crônica, mesmo que a gente aborde a questão psicossomática, a gente precisa abordar o conceito fisiológico do processo, porque a realidade mesmo da pessoa sentir se a coisa está melhorando ou não, é ela diminuir ou eliminar a dor. A sensação. Então, ali que é a balança, né? A balança é ali. Então, o interessante, na minha visão, é o seguinte: quando o paciente, ele chega com um tipo de dor que você não identifica um padrão psicossomático tão importante e que você vai diretamente na fisiologia, você precisa trabalhar muito mais, na minha visão, o aspecto da anamnese, para que o resultado tenha maior eficiência. Porque nos pacientes que a dor ela é muito mais fisiológica do que psicossomática, é muito mais treino do que técnica. É verdade. É muito mais treino, né? Por exemplo, quando a gente aborda a questão fisiológica, é treino. É treino. A pessoa chega para mim: Flávio, me fale uma técnica fantástica para fazer uma anestesia. Todo mundo tem uma técnica, né? Uma técnica. Aliás, se alguém quiser uma técnica, eu na quinta-feira, hoje é quinta, na quinta-feira que vem à noite, no YouTube do Hipnose e Dor, eu vou passar um protocolo completo de abordagem de dor. Eu vou ensinar o protocolo que eu chamo de protocolo escudo, tá? Que é um protocolo completo. Como que faz para achar seu canal lá? Na Hipnose e Dor. E tudo junto. Hipnose e Dor. Isso. E o hipnólogo aí, eu acho que ele tá querendo fazer já matrícula no curso. Então, Hipnose e Dor no YouTube, quinta-feira que vem vai ter técnica lá. Quem quer técnica, vai ter técnica, né? Vai lá. Na quinta-feira eu vou explicar certinho o protocolo, vou colocar como é que eu coloco, pauto a questão da anamnese, vou passar para a questão da preparação, né? Porque uma coisa que eu ouvi de um cara chamado Dan Clearly, né, que foi um dos meus instrutores de dor, que eu fiz o workshop dele lá em Londres, ele fala uma coisa: quanto mais complexa a técnica, mais complexo é o resultado. É verdade. Quanto mais complexa a técnica, mais complexo é o resultado. Às vezes a gente quer achar cabelo em ovo, né? Cara. Quando é tudo tão simples, cara. Cara, nada, na minha visão, nada substitui um Wellman bem feito, nada substitui um estado de Sdale bem feito, e nada substitui a organização das palavras, a semântica da coisa, que é o que vai dar o diferencial. Só que a semântica pautada na crença da pessoa. Exato. Por exemplo, eu acabo atendendo no hospital muito paciente de classe, não vou dizer classe, né? Mas pessoas um pouco mais simples do contexto de conhecimento, né? Como eu acabo atendendo planos de saúde também, tem muitos pacientes que têm plano de saúde e são funcionários, são pessoas assim que não têm tanto conhecimento da vida, das coisas assim. Porém, elas têm uma maneira de se expressar. E eu me pauto nisso.
Eu me pauto nisso. Então, eu não vou colocar, por exemplo, palavras difíceis. Eu vou colocar palavras fáceis. Eu vou fazer o possível para falar não só o linguajar da pessoa, mas também utilizar palavras que a pessoa utiliza no dia a dia dela. Então, eu vejo que a terapia é uma arte. Sabe, é uma lapidação, é uma coisa leve. E a sacada tá nos detalhes. Sempre tá nos detalhes. Porque assim, Elman, cara, você aprende num dia, você aprende a fazer o Elman perfeito, se você quiser. Colocar a pessoa no estado de desdém, você aprende num dia, bonitinho, cara. Por isso que curso de fim de semana de hipnose funciona. Por quê? Porque a pessoa aprende ali. A questão é você... 1.065 alunos formados. Cara, então, só que a grande sacada para você se tornar um terapeuta e ter resultados é você praticar, óbvio, né? Se você não praticar, você não vai ter resultado, né? Mas para mim, o mais interessante é a nuance da coisa. É você pegar aquele detalhezinho que a pessoa tem, que ela se queixa, e trabalhar aquele negócio. Por exemplo, uma coisa que eu sempre faço com os meus pacientes na dor. Eu falo, olha, eu quero que você me descreva essa dor que você tem da maneira mais poderosa que você achar. Quanto mais detalhes você me der dessa dor, eu vou perguntar mais. Quando você achar que acabou, eu vou perguntar mais ainda. Então a pessoa fala, é como se fosse um raio vermelho atravessando a minha coluna que começa a dar uma queimação. Sabe? Essa metáfora do cara resolve a dor dele. É isso que a gente trabalha. E aí tem gente que deixa passar a metáfora do cara e fala assim, não, mas eu não tô entendendo. Raio, como um raio? Deixa passar a peça mais importante do processo do sujeito, que é a metáfora. Cara, você tem que trabalhar isso. Teve uma vez que eu tive uma... Por exemplo, teve uma paciente que uma vez eu tive que... Fiz uma terapia clássica com ela de dor crônica e ela foi pra cadeira do perdão. Só que sabe quem que tava na outra cadeira? Ela. Deus. Pô. Porque a dor dela, na cabeça dela, era como é que foi? Um castigo de Deus. Por isso que ela estava tendo dor. E ela colocou aquilo na cabeça. Daí eu pensei, quando ela me falou tudo isso, eu falei, poxa, ela é bem religiosa, vou ter que explicar bem o contexto de hipnose e tudo mais. Ela falou, doutor, quero fazer hipnose, já vi sobre, quero fazer, tudo bem. Terapia clássica, cadeira do perdão, coloquei Deus lá. Por quê? Porque é a crença dela. A minha crença não importa, entendeu? Então, porque... do cliente. Porque tem muito aluno meu, aluno nosso aqui também, eu e a Marcela, a gente também dá treinamento de hipnose, a gente vê. Tem muita gente que olha a pessoa e a pessoa começa a falar, ele vai, fala rápido. Pronto, terminou? Então beleza. Fecha os olhos, isso, muito bem. Cara, a terapia não é isso, né? E no contexto de dor, isso é mais ainda... Você resumiu o que é terapia. Terapia é arte, cara. Terapia é arte. Terapia é cozinhar, velho. Exato, é isso. Cara, a gente vê isso muito na sala, cara. A gente vê isso muito a maioria dos meus alunos são psicólogos, fisioterapeutas, enfim, médicos. Então é uma galera que está experimentada com a clínica já. É uma galera que está... Só que a forma como eles fazem clínica não é a mesma forma que eles devem fazer hipnoterapia. Eu penso que terapia é arte. Não que o psicólogo não faça, né? Não que o médico não faça. Mas quando você se encaixa na vivência do cliente, quando você vive a realidade do cliente, quando você vive as metáforas do cliente, e detalhe, vai ser sempre um cliente diferente. Nada que você utiliza em uma sessão você vai utilizar na outra, absolutamente nada. Então quando você entende isso, você aprende a fazer arte. Eu começo a assistir meus vídeos de terapia, que eu gravo muitos, e eu fico falando, cara, de onde eu tirei essa ideia? Foi perfeito. Mas é porque naquela hora eu era um artista. Naquela hora eu estava fazendo arte, eu não estava fazendo terapia. E é por isso que funciona. Eu acho muito legal essa sacada sua, muito bacana você ter essa visão, porque de fato é assim. Agora, na dor eu não tinha ainda pensado nessas possibilidades, nessas nuances todas. Eu acho muito interessante o papo. Uma outra sacada sobre dor, que é uma coisa que também eu sempre ensino meus alunos, até mesmo é um dos pilares do paciente de dor que eu coloco no HipnoPain, é que assim, o paciente que tem dor crônica, ele não tem dor aguda. Olha só.
O paciente que tem dor crônica, ele não é um portador de dor aguda, tá? A pessoa que tem dor crônica, ela não chega se arrastando, falando, eu não consigo mais me mexer e tudo mais, sabe? Não. O paciente que tem dor crônica, ele tem a dificuldade dele, ele tem digamos assim, uma alteração do estado mental dele devido à dor, e ele olha pra você e fala, eu tô com dor. Só que você olha e fala, dor? Você não tá com dor, você tá aí bem, tá falando, tá tranquilo. Ele fala, não, eu tenho dor. Só que entra naquela coisa. Pode ser fraude? Pode. Quantidade de gente que tenta me passar a perna, falando que tá com dor e que não tá, atestado, é horrores. Porém, claro, com a nossa vivência, dia a dia, treinamento e tudo mais, a gente acaba pegando e identificando quem são essas pessoas. Só que a pessoa que realmente tem dor, a gente identifica muito bem o padrão. Porém, a abordagem ela é diferenciada de cada uma. Então, por exemplo, a pessoa que tem dor crônica, não adianta você ficar, por exemplo, entupindo ela de remédio. Isso é uma coisa que a gente utiliza na medicina. Eu acredito que aqui talvez não tenha nenhum médico assistindo, então eu acabo não falando de medicamento geralmente, porque as pessoas que eu quero ensinar sobre dor crônica não são médicos, né? São os terapeutas. Então, ficar entupindo o paciente de dor crônica de medicamento, talvez a eficiência não seja boa. É um band-aid, né? Porém, o que o contexto de terapia é, na minha visão? E é uma coisa que eu sempre deixo claro para os meus pacientes. Quando a pessoa chega lá no consultório e fala, doutor, eu tenho dor crônica e tudo mais, e eu pergunto das expectativas, pergunto o que a pessoa acha que vai resolver e tudo mais, tem uma pergunta que eu também faço que é de extrema importância. Eu pergunto, e se não resolver, o que você vai fazer? Se não resolver? Porque tem a chance de não acontecer nada, tem a possibilidade. E a pessoa, não sei. Eu falo, olha, então é isso que a gente vai trabalhar. No pior dos cenários, o que eu quero que aconteça é que você tenha bons resultados na sua vida, apesar da dor. Então, olha a sacada. Tem pacientes meus que eles melhoraram 20% da dor. Ele fala assim, doutor Flávio, eu melhorei 20% da minha dor. Daí eu falo, você acha que isso é muito ou pouco? Daí tem uma paciente que me falou assim, doutor, eu acho que é muito pouco. Eu falei, tá, e se aumenta 20% do teu salário? Ela, daí muda. Eu falei, a gente tem que comemorar, isso já é uma vitória, né? E teve uma paciente que melhorou 80% da dor, mas ela queria que melhorasse 100%. Sabe? Então, isso foi bem no início da minha carreira, uma falha de expectativa, tudo mais, né? Então, uma coisa que eu coloco... Eu acho bacana você trazendo, sem querer te cortar, mas já te cortando. Não, sem problema. Eu ensino muito aos meus alunos, e eu trabalhei muito no ambiente terapêutico, a gente pensa que qualquer mudança é mudança. E o nosso trabalho como terapeuta é mostrar a mudança para o cliente. Olha, você chegou aqui de 0 a 10 e está saindo daqui com 8. 0 a 10, 0 a 10, está saindo daqui com 8. O que mudou? Mudou porque estava 10 e para 8. E 8 é melhor do que 10? Claro que é. Então, trazer o foco para a mudança, eu acho que o que nos permite até melhorar as expectativas e criar mais expectativa. O cara saiu de 10 para 8. Funcionou. Então está funcionando o processo. Então a gente engaja o cliente naquela expectativa, engaja o cliente no retorno dele e quiçá engaja o cliente no continuar aquela mudança que já começou. Né? Então eu acho muito importante essa fala e a gente perceber e focar no que mudou, na mudança. É extremamente importante, ainda que seja mínima. Acontece terapias milagrosas? Sempre, direto. Acontece muito. O cara chega lá com a fibromialgia da vida inteira e de repente 1, 2 sessões não tem mais nada. Acontece, sim. Mas acontece também de você eliminar 30%, 40%, 50%. E aí o sujeito fala, doutor, ainda sinto dor. E era quanto? Era 10 e agora? Agora é 5. E o que mudou? Percebe que quando você faz isso, quando a gente como terapeuta tem essa sacada, tem essa visão, o cliente ele para de focar pro copo meio cheio, meio vazio, né? E ver o copo meio cheio. Essa é a nossa função. É aprendizado. Nós somos professores, cara. A gente ensina. Né? A gente tende a ensinar o nosso cliente a ver as coisas diferentes. É um processo de educação, não tem jeito. Então, com certeza, cara. Com certeza. Então, a gente, pelo menos assim, eu vejo muito esse contexto porque a grande maioria dos pacientes, dos clientes, eles vêm desacreditados. Eles vêm bem desacreditados. Eles chegam assim e falam, você é minha última possibilidade, você é a última pessoa que eu acho que pode resolver o problema, sabe? Então, trabalhar esse entendimento desse desacreditamento que a pessoa tem dela, essa descrença que ela tem dela, é o trabalho mais importante.
Porque o que eu vejo, a minha orientação para os terapeutas que estão assistindo, é que você ficar batendo no martelo de vamos fazer terapia, vamos fazer hipnose, vamos fechar o olhinho, vamos fazer, sabe? Não é o mais importante. O mais importante é toda a estrutura, sabe? De nada adianta fazer uma decoração linda do bolo se você não tem o bolo lá embaixo. Né? Então, se não tiver isso, a terapia ela tende a não funcionar, principalmente na questão de dor. Porque na dor, a gente acaba trabalhando com uma frustração ainda maior, porque a pessoa continua sentindo dor. Porque, por exemplo, o tempo todo, né? O sintoma tá ali o tempo inteiro, sabe? Eu sempre falo que a dor é que nem um pincher. Não vai te matar, mas aquilo fica latindo, te incomodando, gruda na barra da tua calça, você vai andando, fica latindo. Só que não vai te matar. É diferente de um pitbull que pode pular no teu pescoço e acabar com a tua vida. É verdade. Então, esse padrão de dor crônica, na minha visão, isso tem que ser salientado sempre. Né? E uma coisa que eu também ensino para os meus alunos, que eu acho de extrema importância quando você vai abordar a questão da dor crônica, é você trabalhar muito o entendimento de que a pessoa sozinha ela tem capacidade de melhorar. Só que ela tem que fazer a parte dela. E agora eu não estou falando só da questão de terapia. Eu estou falando de estilo de vida. Estilo puro de vida. Michael Lambert vai trazer nos estudos dele relacionado à eficácia terapêutica, porque as terapias funcionam e tudo mais. Ele diz que 40% do processo terapêutico, o terapeuta sequer participa, sequer sabe o que vai acontecer, ou sequer tem controle sobre aquilo. Que esses 40% é a vivência do sujeito, né? A gente pode indiretamente entrar nessa vivência, ajudar nessa vivência com a educação, né? Sim. Ensinar técnicas, por exemplo, de controle de dor, de anestesia, analgesia, seria uma ferramenta, talvez, né? Controlar a ansiedade, ferramentas para controlar a ansiedade seriam ferramentas também. Agora, se o cliente vai utilizar ou não isso, não está no seu controle. Então, essa vivência do cliente é o que é a parte mais importante no processo terapêutico, extra clínica, extra ambulatório. Eu acho que os estudos e aquilo que Lambert traz faz todo sentido. E tem um outro detalhe que daí eu levo muito para os meus pacientes, é o seguinte: a pessoa chega lá para tratar dor crônica. Ah, doutor, eu sei que você faz hipnose, vamos fazer, tudo mais, tal, beleza. Só que daí eu falo pra pessoa, olha, como é que tá a tua vida no geral? Até mesmo teve um comentário ali, o ambiente familiar, ele influencia muito do padrão de dor. Porém, tem uma coisa que a pessoa que tem dor crônica é obrigatório ela fazer, que é a atividade física. A pessoa que tem dor crônica e não faz atividade física, mas não tem terapia que resolva. Por quê? Músculo fraco dói. Então, a partir do momento que a pessoa pratica atividade física, ela já consegue dar um passo para uma melhora maior. Então, é um conjunto de fatores. Por exemplo, a pessoa que é obesa. A pessoa que é obesa vai fazer uma sobrecarga mecânica, principalmente na coluna, no quadril, no joelho e no tornozelo, por causa do peso. Se a pessoa não ter uma reeducação alimentar e não começar a perder peso, ela vai continuar tendo dor crônica. A terapia ela pode até ter uma certa eficiência, só que a orientação disso, da pessoa realmente chegar lá e ela entender, olha, é um contexto a melhora da minha dor. Eu preciso melhorar N aspectos da minha vida para minha dor melhorar. Isso também é a nossa função, orientar esses clientes. A gente tem que orientar. O bacana é que o médico sempre fala, né, da atividade física, do sono, da alimentação. Há um tempo atrás, eu conheci um camarada chamado Elber Silva. Não sei se você o conhece. Conheço o Elber. Aquela voz de radialista dele é demais. 3 minutos. O Elber é demais. Você fez o EATM com ele também? Não fiz, mas nossa, eu já conversei muito com o Elber. Cara, o cara eu conversei muito em curso. Ele é um gênio, ele é muito estudioso. É um cara que eu adoro de paixão. Muito bom ele. E ele lançou um treinamento chamado EATM, acho que tem uns 2 ou 3 anos já esse treinamento. E nesse treinamento, dos ensinamentos, ele traz a abordagem. Só um minutinho. Ele traz na abordagem dele o que ele chama de conceito de alostase, que é orçamento corporal. E aí ele deixa bem claro
né, nessa alostase, que é extremamente importante para o sujeito, e o porquê disso a gente pode falar em uma outra live, mas sono, alimentação e movimento. Sono, alimentação e movimento. E muitas vezes, trabalhando esses princípios, muitas vezes, num retorno de 30, 40 dias depois, o cliente chega sem a sintomatologia que ele chegou. Seja depressão, seja dor, seja ansiedade, só trabalhando sono, alimentação e movimento. Atividade física, enfim. E isso é muito importante. Muitos dos terapeutas não entendem e não fazem isso, mas isso é muito importante. E o médico sempre fala, cara, você precisa dormir, você precisa comer, você precisa fazer atividade física. E o sujeito entra aqui e sai aqui. Eu lembro das consultas que eu tinha e os médicos falavam, eu nem me separo, tá, tudo bem, dormir, descansar, me alimentar melhor, fazer atividade física, beleza. E passa batido. Passa batido, totalmente. E eu já conversei com o Elber sobre esse assunto. Foi num dos treinamentos que a gente fez junto, e eu pedi para ele incluir hábitos para fazer uma base legal, ser 4 pilares, ficar mais bonito. Legal. Porque hábito também faz parte totalmente, né? Eu acho muito interessante, até mesmo uma pessoa ali mandou uma pergunta perguntando assim, se a dor crônica é uma dor na alma. Eu vejo como uma dor na alma, para muitos casos. Tá? Porque, como eu falei até mesmo no início, quando a gente estava conversando, para mim a dor crônica ela está muito relacionada a uma vida merda, com o perdão da palavra, uma vida merda. Tem pacientes que têm um padrão de dor que está muito relacionado a ganho secundário. Para mim, ganho secundário é o grande vilão do tratamento da dor, é o grande vilão. Se você for colocar o Thanos aí da parada, é o ganho secundário. E o ganho secundário, nas outras abordagens terapêuticas, como depressão, ansiedade e tudo mais, ela é evidente. Só que na dor, é absurdamente evidente. Tá? Eu acho que eu não vi um paciente, eu não lembro de um caso, que não tivesse ganho secundário associado. E o interessante... pode falar. Não, pode terminar, te cortaram. Não, é que assim, só para concluir, o ganho secundário, ele pode não aparecer como causa, mas chega um determinado momento que ele se transforma numa consequência. O ganho secundário, ele brota como uma oportunidade do nosso subconsciente. Nosso subconsciente olha aqui e fala, caramba, tem a possibilidade do meu filho me ligar, tem a possibilidade da minha mãe e do meu pai me dar atenção, tem a possibilidade de eu ter prazer usando medicamento. Eu continuar afastado do serviço? Cara, daí o ganho secundário se estabelece e a pessoa não tinha se ligado que ela poderia ganhar isso. Só que ela ganha. E daí quando ela ganha, fica mais difícil o tratamento, sabe? Então, eu acho muito interessante isso, né? Porque, às vezes, quando a gente identifica os padrões do funcionamento, a gente identifica o ganho secundário dentro do contexto de hipnose. Quando a gente faz uma regressão, aquelas regressão, sabe, linda, bonita, sim, assim, aquelas, sabe, fina, brota. E é um padrão completamente subconsciente. Eu ia comentar até isso agora, que tem um comentário aqui da doutora Dulcineia. A doutora Dulcineia, ela fala um pouquinho acima aqui, ela fala sobre a dor dela. Eu não tô conseguindo achar aqui. É que pra mim tá diminuído aqui, eu não tô conseguindo ver todos os comentários. Bem aqui. Claro também, ela fala o seguinte, mais ou menos o seguinte, falando uma coisa muito importante, eu vim conhecer o que é viver sem dor, depois de um tratamento nutricionista e tal, e aí ela vai falar assim, que ela tem certeza que não tem ganho secundário. Tá. E o bacana do ganho secundário é isso, ninguém percebe o ganho secundário. O ganho secundário fica escondidinho do Cineia. O ganho secundário é justamente por isso que ele é secundário. Você não percebe que você tem um ganho, e eu acho legal tratar ganho secundário com terapia de partes. Eu não sei o que você utiliza, às vezes a gente utiliza a regressão também, mas a terapia de partes ela é fantástica para trabalhar ganho secundário. Porque aquela velha pergunta, e qual é a sua função? Por que você está aí? Essa parte de você aí. Cara, isso é fantástico. Eu não sei se você gosta, mas quando a gente trabalha com
com terapia de partes é uma grande brincadeira, né? É muito lúdico, é muito legal. Sim, você se perde, é uma às vezes. pizza, né? É uma pizza. Eu vejo sempre como uma pizza, né? É muito eu aprendi partes com o Eugen Popa. E é muito interessante entender esse contexto da terapia de partes, né? Porque é uma das terapias mais absurdas, assim, né? Que deficientes, né? Que existe, né? E é legal porque dentro do senso da hipnose, dentro do funcionamento da nossa mente, que o ganho secundário ele é identificado. E o ganho secundário, tem muita gente que vê o ganho secundário como um contexto é uma falha minha. O ganho secundário não é uma falha, é uma adaptação do nosso cérebro. Exato. É uma adaptação mental do nosso cérebro. Porque assim, a gente só quer duas coisas. A gente só quer fugir da dor e a gente quer ter prazer. Só. O nosso cérebro só quer isso. Ele quer fugir da dor e ter prazer. Ah, mas eu quero morar na praia. Você quer prazer. Ah, mas eu não quero sentir dor. Você quer fugir da dor. Então o nosso cérebro só visa isso. E a partir do momento que ele encontra pequenas nuances que levam a pessoa a sentir prazer, ela vai se agarrar àquilo. O problema é que dentro da nossa adaptação evolutiva, algumas áreas do nosso cérebro ainda estão em processo de adaptação. Né? Por exemplo, a dor crônica, quando a gente para analisar a questão neurofisiológica da coisa, como a dor crônica se forma? A realidade é que ninguém sabe direito. Primeiro ponto. Existem várias áreas cerebrais que ativam dentro do contexto de dor crônica. Então, situações que eu nem falo de mente, eu falo do nosso cérebro, em que a gente consegue suprimir um processo de dor, ela simplesmente para de funcionar e o nosso cérebro cria um processo de dor. E os gatilhos, daí entram os gatilhos relacionados ao nosso dia a dia, à nossa vida, eles ativam esses sistemas neuronais, fazendo com que a gente tenha dor num local onde a dor não existe. Onde não existe. Por exemplo, como é que você pode ter dor no dedinho do pé se você perdeu a perna? Pois é. Cara, o nosso cérebro, ele ainda não aprendeu isso, só que ele está num processo evolutivo. Né? A gente tem o nosso funcionamento do córtex pré-frontal, ele tem menos de 100 mil anos, cara, é muito pouco tempo se a gente parar para analisar evolução, sabe? É muito pouco tempo. Então, daqui uns, 200, 300 mil anos aí, a gente vai ter um processo adaptativo mental em que, além da gente entender o que acontece no nosso cérebro, a gente vai conseguir controlar de uma maneira muito potencializada. Talvez com medicamentos e talvez com o nosso próprio entendimento de consciência. A partir do momento que a gente se situa dentro da nossa consciência, talvez a gente consiga ativar e desativar locais do nosso cérebro com evolução. É uma coisa que pode acontecer. Né? Tem muita gente que já controla muita coisa, né? Cara, o próprio controle de dor, anestesia, sim, sabe? Por exemplo, cara, eu tive uma aluna, eu vou te contar essa história, antes de você contar a sua. Eu tive uma aluna que ela ficou muito encantada com o processo de anestesia e tal. E ela começou a aprender auto-hipnose. E eu fui ensinando, fui orientando e tal. E ela começou a testar anestesia hipnótica. Ela chegou num ponto dela simplesmente fazer isso aqui, ó. Que a âncora dela, acho que a âncora dela era esse gesto. E quando ela fazia isso aqui, o braço ficava dormente. Eu achava incrível, cara, como ela fazia, era muito rápido, era coisa de, 8, 10 segundos. Ela produzia anestesia a ponto de você poder cortar a mão dela e aonde ela passava ficava anestesiada. Então, assim, é um processo de aprendizagem, né? Mas aquilo foi muito, muito louco pra mim, porque ela aprendeu a ir fazendo e mostrando e tal. Cara, que louco. Cara, é muito legal. A Marcela é fantástica nesse aspecto. A Marcela manda muito bem com anestesia, né? Mas, ó, por exemplo, um outro aspecto, tá vendo? Levanta a mão. Legal. Olha lá. Beleza. Tá chacoalhando assim. Vai contar? A técnica, não, vou ensinar vocês aí. Muito bom. Facinha a técnica, tá? O nome pra falar que não tá marquinha ali, ó. Tá bem claro, mas dá pra ver. Então, essa técnica que eu utilizo, claro, eu já tenho domínio sobre ela, que é a técnica da deglutição. Tá? É uma técnica adaptada do médico espanhol chamado Dr. Escudeiro. É um cirurgião vascular espanhol que ele faz cirurgias com os pacientes em hipnose. Ele não usa um químico para fazer cirurgia nelas. E as pacientes, elas ficam com a saliva dentro da boca
E a saliva se mantendo ali, mantém a paciente em estado de anestesia total. É muito maluco, né? Que legal. Porém, estudando as técnicas dele, entendendo um pouco mais de neurofisiologia, eu fiz uma adaptação. O que eu faço é o seguinte: eu mantenho saliva na boca e na hora que eu vou prender, eu engulo a saliva. E na hora que eu engulo a saliva, eu mentalizo que essa saliva tem um poder anestésico e ela vai até o local que eu quero que anestesie. Que legal, cara. Que legal. É a técnica da salivação, da deglutição, né? É a estratégia que eu utilizo. A estratégia da Fernanda, como eu estava falando, era o movimento que ela fazia. Né? Penso. Talvez Cada nem um ela tem o seu jeitinho. Eu ficava avaliando, cara, não é possível, fica muito rápido. Mas muito legal. É muito interessante, tá acabando o nosso tempo. Antes de encerrar, a galera tá curiosa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Ipinapen. Como que vai ser esse curso, o que você vai dar. Quinta-feira que vem você falou que tem um negócio legal lá no YouTube também pra gente assistir. Você vai ensinar algumas técnicas pra quem trabalha com dor. Aquele que é curioso também, eu aconselho, vale muito a pena. Não, bora lá. Porque uma hora ou outra você vai precisar. E fala pra gente um pouquinho sobre isso aí. Então vamos lá. Bem, o Ipinopen é o único treinamento que eu conheço aqui no Brasil voltado para tratamento de dor crônica, tá? Não, pelo menos eu não vejo no mercado um tratamento bem específico para isso. Eu acabo abordando aspectos de terapia, abordagens de rapport, acabo descrevendo um pouco mais o paciente portador de dor crônica para, a partir do momento que a gente entende como essa pessoa funciona, como que a gente aborda ela com uma maior eficiência. Tá? Juntamente com isso, no treinamento eu discuto sobre as principais patologias, fibromialgia, câncer, dor de cabeça, das cefaleias no geral, incluindo enxaqueca, lombalgias, dor nas costas, né? Falo sobre dor neuropática, dor associada ao câncer e outras patologias que causam dor, tá? Eu falo até sobre dor do membro fantasma também, que também já tive clientes e pacientes aí que me buscaram por causa disso. Tá? Eu acabo ensinando as técnicas que eu utilizo no dia a dia e eu vou agora, a partir desse ano, eu vou adaptando ainda mais técnicas aí, tá? Eu fiz alguns treinamentos no fim do ano passado que agora me deram mais, digamos assim, autoridade para poder ensinar mais técnicas e eu vou dividir isso com os alunos. E além disso... Não para, cara. Se parar, lascou-se, né? E além disso, nesse agora treinamento vai abrir tem o Aerotechnic. Nossa, obrigado, amor. A Marcela tá aí. O Fred e o Anthony Jacquin, pra quem conhece eles, né? Eles têm um treinamento chamado... são simplesmente foda. Fantástico. Eles são nossos amigões, cara, lá de Londres. A gente é muito amigo deles. A gente chama o Fred de nosso pai da hipnose e o Anthony nosso irmão da hipnose. Legal. E eles têm o treinamento da flecha, né, do The Arrow Technique. E o Ipinopen é o único treinamento que o The Arrow Technique está totalmente incluso, dublado, tá? Para todo mundo também aprender ele dentro. E tem um workshop que eu vou ministrar agora para os alunos que vão entrar, que é ensinando o passo a passo para ele levar o paciente do local onde ele está para dentro do consultório de terapia. Qual é o passo a passo para você agregar mais pacientes? Porque assim, são 50 milhões de pacientes do Brasil que se queixam de algum tipo de dor, e desses, em torno de 70% se queixam de dor crônica. Então a gente tem um pouco mais de 30 milhões de pessoas no Brasil que têm dor crônica. É muita gente, tá? E a Marcela me lembrou também, tem a certificação do Ipinopen e a certificação internacional do The Arrow Technique. Que a Marcela tá aí, senão eu ia passar... Cara, mas a minha cabeça tá voando, né? E daí todas as terças eu dou aula no YouTube. É uma aula aberta para todo mundo, eu sempre vou estar abordando contextos de terapia. E algumas quintas-feiras selecionadas eu vou dar aula de protocolos que eu utilizo no dia a dia. Aulas de protocolos completos que eu vou utilizando no dia a dia. E eu faço uma mentoria para os alunos no grupo do Facebook, né? Onde qualquer dúvida com clientes, com pacientes e tudo mais, eu acabo ensinando, guiando, orientando. E se às vezes a dificuldade for muito grande, a gente entra no Zoom, faz um bate-papo ali para todos os alunos acompanharem e faz uma mentoria pessoal com a pessoa ali. Tudo isso está dentro desse Ipinopen. Tudo dentro do Ipinopen. O curso vai ser gigante, fantástico. Animal, cara. E segunda-feira abre as vagas. Abre o carrinho segunda-feira? Segunda-feira. Fica ligado, porque realmente é um treinamento completo, é um treinamento grande. Eu vejo muita gente procurando, eu quero fazer curso de hipnose. O que você faz? Eu tenho um treinamento que acaba sendo um treinamento completo, são 3 cursos. A gente pega o sujeito sem entender nada de hipnose, de terapia, e ele sai depois de
Inclusive o Elber faz parte desse treinamento, ele finaliza o meu treinamento com o EATM, os últimos 3 dias do treinamento são dele. Então no total são 13 dias, um módulo de 2, um módulo de 3 e um módulo de 8. Nesse módulo de 8 ele faz os 3 dias, mas e ali a gente trabalha tudo sobre tudo que a gente pode trabalhar ali, sobre hipnose terapia, enfim. Mas quando o assunto é dor, não é fácil, eu mesmo não me sinto capaz de ter esse conteúdo que você tem, por exemplo, hoje, quem sou eu ainda não tenho, e eu acho muito bacana. E aí a galera quer, eu quero conhecer mais sobre hipnose, quero conhecer mais sobre... E aí o cara resolve pagar 12 mil reais num curso que vai ensinar regressão, e, cara, podia estar buscando algo diferente, fugir do mais do mesmo, né, e se você quer fugir do mais do mesmo, eu te aconselho mesmo, de verdade, conhecer o Hypnopain, que é um Obrigado. muito bacana. O foco é só dor. Eu abordo pacientes com dor. O cara a vender, além de ensinar o cara a tratar, você ensina o cara a vender, fazer marketing. Isso é muito cara, fácil, tem muita coisa. Por exemplo, eu tive várias sacadas para entender aonde estão essas pessoas com dor crônica, tá? Mas uma delas, eu até vou dividir com todo mundo aí, que eu achei bem interessante. Claro, tem um passo a passo para seguir, mas eu vou dividir uma delas, tá? Tem muita gente que acha que a pessoa que é portadora de dor crônica, ela vai dar, por exemplo, ela vai acompanhar toda hora, rede social, tudo mais, você vai fazer o investimento online. Cara, se eu te contar que não... Cara, essas pessoas, elas geralmente estão buscando alternativas em grupos de apoio, igrejas. Cara, essas pessoas estão em locais físicos. Elas estão em locais físicos. Elas estão offline. Uma boa parte dessas pessoas que realmente buscam, elas estão offline. Porque, assim, a grande maioria dessas pessoas, elas têm de 45 a 65 anos, geralmente são mulheres, sabe? Então, elas ainda têm, algumas delas, uma certa dificuldade com essa questão digital. Em partes, sabe? E você identificar esse padrão de pessoa, às vezes é um pouco mais difícil na questão digital. Cara, se você dá uma palestra num grupo de apoio, algum lugar, sabe, uma rede de mulheres, alguma coisa que faça encontros presenciais e você faz essas pessoas sentirem hipnose, cara, o local para achar essas pessoas que têm dor crônica é absurdo. E todo mundo conhece alguém que tem dor crônica. Todo mundo conhece alguém que tem dor crônica. É verdade. Entendeu? E é uma das grandes demandas na clínica. É uma demanda absurda. Cara, fibromialgia é incrível, como tem muito. Bom, pessoal, eu de coração, eu quero fazer esse treinamento. Eu quero de verdade. Conte comigo, Flávio. Se precisar de ajudar a divulgar esse curso, a gente vai divulgar. Cara, de verdade, vamos montar essa parceria e fazer esse negócio acontecer. E aquela galera que tá assistindo a live aí vai ficar, estão perguntando se vai ficar gravada, ela vai ficar gravada. Vamos editar, amanhã o videomaker vai editar e a gente põe no YouTube, deixa aqui também no Insta novamente, mas vai subir pro YouTube. Eu posso deixar no meu Insta, se você puder deixar no seu, não sei se você tem interesse, mas pode deixar no Insta lá do hipnose, @hipnose. Tudo junto, hipnose dor. No Instagram e do Facebook é hipnose.dor, mas no YouTube é hipnose dor, porque lá não dá pra pôr o ponto. Show de bola. Hipnose dor, vai ficar aí, essa live vai ficar gravada. Acredito que amanhã à tarde, amanhã à noite ela já suba. E aí a galera pode assistir essa live e, cara, faz esse curso. Não perde. E o hipnólogo já tá matriculado, viu? Já tá falando ali. Então, na verdade, o desconto é o seguinte, eu até já vou passar valor, porque até já mandei para todo mundo, tá? Esse treinamento eu abri uma turma no ano passado, tem bastante aluno aí já, e até mesmo porque eu tenho uma parceria com a Bravo, né, com o Colela e com o Baltresca, né, então o treinamento, para quem é aluno deles também, eles têm uma parte do treinamento, mas assim, esse ano eu iria colocar o treinamento no valor de R$ 1.997. Legal. Porém, para essa turma que vai entrar agora, eu vou fazer o preço do ano passado, que é R$ 1.297. Com todos esses benefícios inclusos. A próxima turma que eu vou abrir, que vai ser bem daqui pra frente, porque eu gosto de trabalhar bem com os alunos, sabe? Tipo, focar bem nisso. Então eu vou manter esse valor um pouco mais baixo, dá pra parcelar, é no Hotmart e tudo mais. Mas daí tem o grupo, os encontros, as aulas, vai ser tudo colocado na plataforma. E fora essa questão da consultoria, porque precisou,
Meu, se precisar, vai lá, a gente abre o Zoom, bate um papo, deixa gravado. A dúvida de uma pode ser a dúvida de todo mundo. Então, eu acho super interessante focar nesse tipo de abordagem. Não é só o Hipnopen. O cara tá comprando um curso chamado Hipnopen e tá levando... Ele tá levando irmãos mais fodas... Os irmãos ingleses mais fodas da hipnose tá levando pra casa também, treinamento. Cara, tem Fred e Anthony felizões lá fazendo as abordagens dele. Eles mostram questões práticas, é bem interessante. E daqui um tempinho, com os alunos, eu vou compartilhar as terapias que eu faço dentro do hospital. Eu só tô esperando uma autorização do hospital para eu poder fazer as gravações, né? E tendo autorização, eu vou colocar as terapias com os pacientes também na plataforma para todo mundo aprender. Completinho. Estou tentando fazer para deixar bem completo. Flávio, brigadão. Fico com Deus. Sim. Valeu a parceria, cara. Conversamos. Um abraço. Tchau. Falou, tchau.